Muito boa noite, povo de Deus, boa noite, meus amigos, meus irmãos. Estou aqui em mais uma live pelo Facebook, live da Igreja Cruzada Universal. Estou aqui para trazer uma palavra de Deus até a sua vida. Essa noite Deus ele tem uma palavra para a tua vida. Você aí que está assistindo essa live, você que está assistindo esse vídeo nesse momento, pode ir compartilhando. Essa live depois vai estar também no canal do YouTube da igreja. Você pode acessar lá novamente, você pode assistir quantas vezes você quiser. A palavra de Deus é uma bênção para nossas vidas. A palavra de Deus ela nunca volta vazia. Eu quero deixar aqui alguns versículos para meditação, para que esses versículos venham impactar a sua vida. A palavra de Deus ela é um alimento para a nossa alma. Eu sempre digo que assim como nós nos alimentamos da comida natural, você também precisa alimentar o seu espírito. Você tem que se alimentar a sua alma, você precisa ser alimentado, você precisa ser fortalecido. E a palavra de Deus, ela é um alimento, ela é o que Deus nos deixou, porque Ele sabe que nós precisamos. Eu tenho aqui algumas palavras do Senhor Jesus, aqui em João capítulo 14, eu quero estar compartilhando com você nesse momento. Você pode aí compartilhar essa live com seus vizinhos, com seus amigos, com a família, né? Você pode aí estar convidando todo mundo para assistir essa live. João 14:16 diz assim, palavras do Senhor Jesus: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. E o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o conhece, ou melhor, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Essas são palavras do Senhor Jesus. Essas são palavras fiéis e verdadeiras, palavras dignas de toda aceitação. Aqui Jesus, prestes a subir ao céu, Jesus, antes dele deixar essa terra, antes dele deixar os seus discípulos, aqueles que ele amava, aqueles que caminharam juntamente com ele por 3 anos durante o seu ministério, aqui ele diz: eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador. Enquanto Jesus estava fisicamente com os discípulos, Jesus consolava, mas Jesus ele foi elevado ao céu. Jesus hoje está à direita de Deus, todos nós sabemos. Você que já leu a Bíblia Sagrada, você que já lê a palavra de Deus, você sabe, Jesus ele está no céu. Jesus morreu, sim, ele morreu, mas a mesma palavra que diz que Jesus morreu, também diz que ele ressuscitou e que ele foi elevado aos céus. Mas antes de ir, ele diz: eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro Consolador. Talvez nessa noite você precise de um consolo. Talvez você esteja em casa assistindo ao Facebook, assistindo outras coisas na internet. Você precisa de um consolo. Talvez você precisa de uma resposta. Talvez você precisa de algo a mais para a sua vida. Que por esse Facebook afora, por essa internet toda fora, você não tem encontrado algo que supra a sua vida. E você precisa ser alimentado. Talvez você não esteja achando aonde você precisa se alimentar. Você precisa se alimentar da palavra de Deus. Hoje tem muitas palavras jogadas na mídia, jogadas por todos os lados, palavras de autoajuda, onde você começa a sentir pena de si mesmo. Não, você não é um derrotado, você não é um coitado, você é um filho de Deus. Aqui Deus diz que Ele enviaria um Consolador. Talvez você esteja se fazendo de forte hoje, talvez o mundo diz que você tem que ser forte, mas Jesus diz que os discípulos, eles precisariam de um Consolador. Nós precisamos muitas vezes de um consolo. Às vezes nos fazemos de forte, às vezes nos colocamos uma postura como pessoas fortes, mas por dentro nós precisamos de um consolo. Por dentro nós precisamos de alguém ao nosso lado. Você não nasceu para viver sozinho, você não nasceu para estar sozinho. E quando eu digo isso, eu digo não só fisicamente, mas internamente. Nós precisamos de Deus, precisamos de Jesus. O ser humano ele tem um vazio, tem um lugar no seu espírito que só o Espírito Santo pode preencher. Você não vai achar em lugar nenhum. Você não vai achar nas drogas, no sexo, seja qual é
meio de prazer você não vai achar. Tem coisa que só Deus vai colocar na tua vida. Talvez você já procurou em entretenimentos, em diversões, em festas. Eu vim do mundo, eu tive uma vida mundana, mas aquilo não preencheu. Só o que preencheu foi Jesus na minha vida. Jesus, ele nos dá a sua paz, a paz verdadeira, aquela que o mundo não pode dar. Nós lemos aqui: eu rogarei ao Pai, ele vos dará um Consolador, para que esteja para sempre convosco. Para sempre. O Espírito Santo, ele está sempre conosco, ele está sempre. Por mais que você se sinta só um dia, mas ele está ali. Você pode dobrar seu joelho, você pode orar, e você já começa a sentir a presença dele. Você nunca vai estar sozinho quando você tiver Deus do teu lado. Eu não sei como que tem sido as tuas amizades. Talvez em alguns momentos ela tenha te deixado. Talvez nos piores momentos você não tenha nem para quem contar da sua luta, da sua aflição. Talvez você enfrente dias que você não tem nem como falar para ninguém do problema que você está passando. Porque você conta para um amigo, mas esse amigo sempre tem outro amigo. E esse outro amigo sempre vai ter outro amigo. E quando vê aquilo que você confiou em alguém, aquilo já se espalhou por todo lado. As pessoas já estão divulgando até mesmo na internet, já estão falando pelas suas costas. Mas Deus está te falando aqui de um Consolador, o Espírito Santo, que vai estar sempre convosco. E aqui no verso 17 diz: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. O Espírito Santo, ele habita conosco. O Espírito Santo, ele não está num belo templo. Não, o Espírito Santo, nós somos o templo do Espírito Santo, ele já habita conosco, e ele estará para sempre em vós, Jesus disse. Ele vai estar sempre conosco, ele não vai nos abandonar. Deus, ele não vai te abandonar em momento algum. Você pode buscar a presença de Deus e sempre você vai sentir a presença de Deus, sempre ele vai estar do teu lado. Aqui no verso 21, Jesus vai mais adiante dizendo: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então você vê que tem um caminho para chegar a Deus. Você vê que tem um caminho para que o Espírito Santo venha de encontro a você. Tem que ter os mandamentos do Senhor Jesus, tem que ter o mandamento de Deus, tem que ser baseado na palavra de Deus. Tudo nesse mundo, para tudo, eu digo que para tudo existem regras, tudo existe regras. Se você for no banco, ali no banco, você tem horário para chegar, tem horário para sair. Ele vai abrir às 10 da manhã e vai fechar às 3 da tarde. Se você chegar às 13h05, você não vai entrar. Então tudo que é lugar tem uma regra. Com Deus não é diferente. Deus, ele quer habitar conosco, mas existem alguns requisitos que ele nos pede. Ele pede a nossa fidelidade. Aqui Jesus diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Então não basta só ter, porque se fosse só para ter os mandamentos de Deus, eu compraria uma Bíblia igual essa daqui que eu estou lendo, eu colocaria na minha estante lá e abriria ela assim, deixaria bem feito, e aí eu poderia dizer: eu tenho os mandamentos de Deus, está tudo ali escrito. Não, aqui fala: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Busca estar na presença de Deus. Quando você quer conquistar alguém, você busca agradar aquela pessoa. E quando você quer se achegar a Deus, você precisa buscar agradar a Deus. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Experimenta fazer com sua esposa assim. Você nunca dizer que ama, você nunca fazer um agrado. Será que ela vai acreditar que você ama ela? Não. Com Deus é da mesma forma. Uma amizade, se você nunca demonstrar um afeto, aquela amizade vai esfriar. Com Deus nós também precisamos ter obras. Aquele que tem meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E agora vamos para a parte 2. Aquele que me ama será amado por meu Pai. Então veja que não é todos. Deus, ele disponibilizou a sua graça. As portas estão abertas, o véu foi rasgado ao meio. Nós temos acesso a Deus, mas nós temos que entender que temos esses requisitos para chegar a Deus. Guardar os seus mandamentos, procurar entender a vontade de Deus. É muito fácil fazer a minha vontade, mas a Bíblia diz que mais importa fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Eu li agora no culto passado essa palavra. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável.
Então Deus tem o que é perfeito, Deus tem o que é bom para te dar. Eu não sei o que você tem vivido, como que tem sido a sua vida, mas Deus tem uma vida boa para te dar, e essa palavra ela vai de encontro, eu tenho certeza, ao teu coração nessa noite. Ainda que você olhe mais adiante esse vídeo, ainda que você esteja olhando de tarde, de manhã, essa palavra ela continua falando conosco, porque a Bíblia, a palavra de Deus, ela não tem data de validade, ela continua falando conosco. Nela está escrito que céu e terra passarão, porém a palavra não há de passar. A palavra de Deus ela não para, ela é atual. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Que coisa maravilhosa é quando Deus se manifesta a nós. Você pode estar passando por a maior luta, você pode estar endividado, você pode estar enfermo, você pode estar numa cama, mas Deus ele se manifesta na tua vida, e você vê o agir de Deus na tua vida. Isso não tem preço que pague, não tem preço que pague estar na presença de Deus. Dá um passo de fé nessa noite, começa a buscar a presença de Deus, começa a mudar o teu comportamento. Eu sempre digo que, uma vez eu li num livro, eu não lembro qual é o livro, que dizia que o homem não pode mudar o seu futuro, mas o homem pode mudar os seus hábitos, e os seus hábitos decidem o seu futuro. Os teus hábitos hoje podem decidir o teu futuro. Muda de comportamento. Se até aqui você fez desse jeito e não deu certo, é hora de mudar. Nós precisamos mudar. Mas eu nasci assim, eu sempre fiz assim, sim, mas não está dando certo até hoje. Vamos mudar daqui para frente. Começa a buscar a presença de Deus, e eu me manifestarei a Ele. Aqui no verso 26 diz que o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Essa palavra é verdadeira. Quando você passa por uma aflição, sempre vem um versículo na sua mente. Quando você não acha uma saída, sempre tem um versículo que vem à sua mente, porque o Espírito Santo ele traz a palavra certa no momento certo. E você lembra, você tem aquele estalo, você, opa, eu sei a saída, eu sei como vou resolver isso. Deus ele fala no nosso coração. Mas você veja bem que aqui no versículo diz assim, que ele ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Tudo que Jesus falou está escrito, então nós temos que ler, temos que procurar entender. Talvez você vá seguidamente na igreja, você recebe oração, a oração é uma bênção, a oração ela tem o poder de abençoar, mas você também precisa ler a palavra de Deus, você também precisa entender a palavra de Deus. E aqui o Espírito Santo ele nos faz lembrar de tudo que Jesus diz. Como é que nós vamos lembrar de uma coisa que nós não conhecemos? Nós precisamos conhecer. O profeta Isaías diz que o povo perece por falta de conhecimento. Muitas vezes erramos por não conhecer a palavra de Deus, tropeçamos muitas vezes por não conhecer. É como você está andando por um caminho no escuro que você não conhece. Mas no Salmo 119, no verso 105, diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A palavra de Deus ela vai iluminar a tua mente, ela vai iluminar a tua vida. Você vai começar a ter discernimento das coisas, coisas que você não entendia, coisas que você passa e você não entende. Por que eu estou passando isso? Você vai começar a entender e vai ser muito mais fácil. Você vai ter uma vida mais leve, você vai entender o que está acontecendo na tua vida. O Espírito Santo ele vai se manifestar na tua vida, ele vai te dar força para passar por essas lutas. Não estou dizendo que você não vai ter luta, mas você vai ter força suficiente para passar por todas elas e sair vitorioso. Você vai ser um vencedor, a sua vida vai mudar. Quando você se converte, quando você muda de direção, a sua vida ela muda completamente. Jesus disse que só existe dois caminhos, um para a perdição e um para a salvação. E o poder de escolhas Deus colocou na tua mão. Não fica dizendo que o diabo se levantou na tua vida, não fica colocando a desculpa em ninguém, porque se você coloca a culpa no diabo, você vai estar sempre precisando de libertação, e o ser humano não precisa de libertação, ele precisa de arrependimento. Quando nós nos arrependemos, quando nós abrimos o coração, Jesus entra. E quando Jesus entra no teu coração, ele não vai dividir o espaço com o diabo, com quem quer que seja. Jesus ele vai estar em primeiro lugar na tua vida. Então para de ficar colocando desculpa. O inimigo se levantou na minha vida. O inimigo ele nunca se sentou, ele está sempre batalhando contra o inimigo. O Satanás ele é o inimigo das nossas almas. Jesus disse isso.
Satanás, o inimigo das vossas almas, ele fala. Ele tenta, ele seduz, mas o poder de escolha está nas nossas mãos. Que você possa escolher hoje se chegar a Deus. Mas como que eu vou me chegar a Deus? Deus, ele é invisível. Como que eu vou fazer isso? Jesus disse, quando fores orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta, dobra o teu joelho e ora em secreto ao Pai. É uma conversa simples com Deus. Mas eu não sei orar. Você sabe falar? Se você sabe falar, pronto. Começa a conversar com Deus. Mas eu vou parecer um louco conversando com quem eu não estou vendo. O apóstolo Paulo diz que para o mundo isso é loucura, mas para nós que conhecemos ao Senhor é o poder de Deus agindo na nossa vida. Você vai ficar meia hora, uma hora no quarto orando e você vai sair dali revestido de poder e autoridade. Deus, ele vai se manifestar na tua vida. Porque se você está orando, você está conversando com Deus, é porque você crê. E aí você tem obras, e você orou, você fez, você vai agir em cima daquilo. Isso vai aumentar a tua fé. E você vai vencer, aonde você precisar vencer, você vai vencer. Deus, ele vai dar força para você vencer. Talvez você não tenha vencido até o dia de hoje, mas daqui para frente você vai vencer. Eu profetizo sobre a tua vida. Como ministro do Evangelho, eu profetizo sobre a tua vida. Eu não tenho medo de falar isso, porque eu conheço o Deus que eu prego, o Deus que eu sirvo. Deus, ele tem agido poderosamente na minha vida e ele vai agir também na tua vida. Talvez você tenha sonhos, projetos, talvez você tenha compartilhado com pessoas dizem que não vai dar certo. Você tem que ouvir a Deus. Nós ouvimos conselho de todo mundo. Nós vamos parar um pouco para ouvir o conselho de Deus. Deus, ele está falando essa noite. Não desperdice. Não desperdice a palavra de Deus. Não é em vão que você parou nesse vídeo. Assiste ele até o final. Não para de assistir no meio do vídeo. Assiste até o final. Se é uma piada, se é alguma outra coisa da internet, nós assistimos por completo para ver o final. Se é um filme, nós às vezes assistimos um filme ruim e ficamos 2 horas na frente da televisão para ver o final do filme. Às vezes Deus está falando e nós não estamos prestando atenção. Presta atenção naquilo que Deus está falando. Não no que eu estou falando, mas eu estou falando da palavra de Deus. Eu não trouxe até aqui coisas minhas, pensamentos meus, não. Eu estou falando aqui a palavra de Deus. O Espírito Santo, ele quer se manifestar na tua vida. Por isso que ele diz aqui, aquele que tem meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Não adianta só dizer que ama Deus. Eu vejo muita gente dizendo hoje que ama Deus. Deus conhece meu coração. Mas Jesus está no meu coração. O meu coração é do Senhor. Vamos ver o que Jeremias fala sobre o coração? Jeremias 17. Jeremias capítulo 17, versículo 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Veja que palavra. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Esse é o coração do ser humano. Se você até hoje vive por aquilo que está no seu coração, cuidado. Nós não podemos viver por aquilo que sentimos. Porque tem dias que eu posso me acordar triste e eu posso sentir que eu fui abandonado por Deus, mas eu não vivo por aquilo que eu sinto, eu vivo por aquilo que eu creio. Eu creio no Senhor Jesus, eu creio em Deus, eu creio que Ele está comigo. Por isso que o apóstolo Paulo diz que o nosso culto, ele começa de forma racional, começa na nossa mente. O coração é enganoso. Mas nessa mesma palavra também diz que o Senhor esquadrinha os corações. Aqui no versículo Jeremias 17, 10 diz assim: eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos. Ele esquadrinha o coração, Ele ajeita o nosso coração. Mas quando nós entregamos o nosso coração para Ele, aí Ele começa a trabalhar no nosso coração. O nosso coração precisa ser trabalhado, o nosso interior ele precisa ser trabalhado, o nosso caráter ele precisa ser trabalhado, precisa ser mudado. Deus quer mudar a tua vida, Ele quer fazer uma mudança de dentro para fora. Mas só que muitas vezes nós queremos ir na igreja, receber uma oração, receber um óleo ungido, receber alguma coisa ungida, receber um amuleto. Deus, Ele não está num amuleto. Você pode receber, sim, pela fé, você pode alcançar alguma vitória, alguma bênção específica que você está precisando naquele dia. Você pode receber pelo poder da fé, porque a fé ela tem poder.
Uma mudança de vida é só o Espírito Santo que vai fazer na tua vida. Um presente de Deus você pode receber. Você pode ir na igreja, eu posso orar por você, outra pessoa pode orar por você e você pode ser abençoado. Você pode ser curado, você pode conseguir um emprego, você pode, a mulher pode voltar para casa, alguma coisa você pode receber pela fé, você vai receber, eu creio. Uma mudança de vida é só o Espírito Santo dentro do teu coração, dentro da tua vida, que vai mudar. Por isso que Jesus diz lá em Apocalipse capítulo 4, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz. Qual voz? Da palavra de Deus. Hoje a voz de Deus está sendo anunciada, a palavra de Deus sendo pregada. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, abre a tua vida, e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Cear é intimidade. Jesus quer intimidade conosco. Então Deus, Ele quer intimidade com a tua vida. Deus, Ele quer entrar na tua vida e ter intimidade contigo. A Bíblia diz que mais importa agradar a Deus do que aos homens. Quem você tem agradado? Quem nós temos agradado? A quem você tem se dedicado para agradar? Lá no serviço, o patrão pede alguma coisa, você vai correndo e faz. Por quê? Porque você não quer desagradar. Porque você não quer chegar no final do mês e ele dizer assim: olha, a gente não vai mais precisar do teu serviço, então a gente vai ter que dar uma parada. Não, você não quer ouvir isso. E de Deus, será que você quer dar uma parada? Será que você quer ter por aqui tá bom? Ou você quer mais de Deus para a tua vida? Então mais importa agradar a Deus do que aos homens. Meu irmão, minha irmã que me assiste nesse momento, a minha vida hoje eu vivo para Deus. Não que eu não tenha luta, não que eu não passe por alguma luta, alguns desafios, alguns obstáculos. Eu digo que problema não tenho, eu tenho obstáculos. São apenas alguns obstáculos que eu vou passar por cima deles, todos eles, eu tenho certeza, em nome de Jesus. Deus não me chamou para ser um perdedor, Deus me chamou para ser um vencedor. Deus tem me dado força para me lutar, minhas lutas, as minhas guerras. Eu não sou melhor do que ninguém, mas também não sou pior do que ninguém. Da mesma forma na tua vida, essa luta você vai passar por cima de todas elas. Essa luta é só uma coisinha pequena, é apenas um pequeno obstáculo. Não diga que você tem um problema, você tem apenas um pequeno obstáculo na tua vida. Davi olhou para aquele gigante, Golias, e ele disse: mas quem é esse circunciso para afrontar o povo de Deus? Você é povo de Deus, não deixa desse problema te intimidar, levanta essa cabeça. Você é filho, você é filha de Deus, você é filho amado. Você tem guardado a palavra de Deus, você tem se chegado a Deus. Deus, Ele te ama. A palavra aqui diz: será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Deus, Ele quer se manifestar na tua vida. Eu deixo aqui o convite. Venha participar conosco, venha no culto, venha na igreja. Deixa a vergonha de lado, deixa as outras coisas de lado, deixa tudo de lado. Mais importa agradar a Deus do que aos homens. Começa dando um passo de fé. Começa mostrando para Deus que você realmente ama Deus. Dê um passo de fé. Começa se colocando. Começa tomando uma posição. Deus, Ele quer que nós venhamos tomar posição, porque a vitória já é dada. Já foi escrito. A Bíblia diz que em tudo nós somos... Apóstolo Paulo diz em Filipenses capítulo 4: em tudo sois mais que vencedores em Cristo Jesus. Se você está em Cristo, você é nova criatura, você já é um vencedor, a sentença já foi dada. Mas então por que eu estou perdendo, irmão? Porque você não tomou uma posição, porque você não se posicionou. Se posiciona na presença de Deus que você vai vencer. Talvez você tenha se encontrado frio, talvez você tenha se encontrado fraco nos últimos dias, talvez você seja uma pessoa que já conhece a palavra de Deus e você não tem conseguido vencer. Comece a fazer uma campanha de oração. Muitas vezes eu faço, vou passar aqui uma receita minha, mas você pode fazer diferente. Quando eu necessito, que eu estou realmente precisando de algo mais de Deus, eu faço uma campanha de oração, campanha de 7 dias, campanha de 40 dias, meia hora de oração, 1 hora de oração. Você estipula o tempo, você estipula quantos dias e quantos minutos você vai orar. Mas eu estipulo 1 hora de oração por 40 dias e eu não saio daquele quarto enquanto não fechar 1 hora com Deus. No primeiro dia pode ser difícil, mas no segundo, no terceiro e os demais dias, quando passa 1 hora, parece que recém passou 5 minutos. É maravilhoso estar na presença de Deus. Então não deixa a frieza tomar conta da tua vida. Vai para cima, se posiciona, toma posição na presença de Deus. Essa palavra eu tenho certeza que está falando no teu coração e ainda vai falar com muitos
irmãos e irmãs que vão assistir essa palavra mais para frente, futuramente. A palavra de Deus, ela não falha, ela é eficaz, ela é viva. A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é mais cortante que a espada de 2 gumes. Ela é uma arma. Jesus, quando foi afrontado por Satanás no deserto, ele usou a palavra de Deus. Usa a palavra de Deus a teu favor. Deus, ele está a teu favor. Amém? Deus abençoe a tua vida. É essa palavra que eu tenho para deixar para a tua vida nessa noite. Não é em vão que eu vim aqui na igreja hoje fazer essa live, porque eu tenho no meu coração a palavra de Deus guardada no meu coração, e essa palavra ela tem que ser colocada para fora. A palavra de Deus, ela é um rio. Quanto mais você libera, quanto mais você vai abençoando as pessoas com a palavra de Deus, mais você vai sendo abençoado. As coisas de Deus são assim. Por isso que em Apocalipse diz que na cidade de Deus, na Nova Jerusalém, há um rio que sai do trono de Deus. Esse rio que traz essa água limpa, essa água que nos purifica. A palavra de Deus, ela nos purifica, ela tira tudo aquilo que não presta da nossa vida, ela tira todo o pensamento ruim, todo o negativismo, tudo aquilo que não presta. Deus vai nos lavando. Quando nós mergulhamos na palavra de Deus, quando nós mergulhamos nas coisas de Deus, Deus ele vai nos limpando, ele vai tirando aquilo que não presta da nossa vida, e ele vai abençoando. Você vai se sentindo mais íntimo de Deus, você vai se sentindo melhor cada dia, porque você vai sentir a presença de Deus na tua vida. Deus te abençoe poderosamente. Compartilha com quem você puder. Pega esse vídeo, copia o link, envia em grupo de WhatsApp, envia para quem você puder. É uma palavra simples, mas as coisas de Deus são simples. O homem é que complica tudo. A palavra de Deus é simples. Busca Deus em primeiro lugar. João 14 diz que precisamos buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus tem muito para acrescentar na tua vida, mas busca Deus. Dá um voto de confiança para Deus. Você já deu voto de confiança para tanta gente na tua vida. Eu te peço nessa noite, dê um voto de confiança a Deus, a sua palavra, e você vai ver a diferença. Muda teus hábitos a partir de hoje, e você vai ver mudança no teu futuro. Amém? Que Deus te abençoe. Temos aqui culto amanhã, no domingo, às 4 horas da tarde. Temos um culto abençoado aqui, que vai impactar, vai abençoar a tua vida. Temos aqui os cultos também de oração nas quarta-feiras, 3 horas da tarde. Culto na quinta-feira, às 19 horas. Deus tem grandes bênçãos para a tua vida, para a tua família. Começa se colocando na presença de Deus. Tira um tempinho para agradar a Deus. Tira um tempo para buscar a presença de Deus, e você vai ver resultados. Você que está buscando resultado hoje, se você não tem achado resultado satisfatório na tua vida em nenhum outro lugar, busca em Deus. Eu tenho certeza. Deus ele tem compromisso com aquele que tem compromisso com Ele. Amém? Boa noite. Deus abençoe poderosamente a tua vida. Nesse momento aqui, irmã Dariane, irmã Aparecida, Deus abençoe minhas irmãs. Bênção de Deus, as irmãs, né? Deus aí derrame da sua graça, da sua misericórdia sobre as suas vidas, sobre as suas famílias, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe poderosamente.